Nessa semana que passou, houve uma perda para nós, né, para a cultura brasileira, da cantora Rita Lee. A Rita Lee ela gostava de ser chamada, não de rainha do rock, mas ela gostava de ser chamada de padroeira da liberdade. Então ela foi muito influente para várias gerações, para mim inclusive, e ela fez parte do meu crescimento. Assim, ela tinha talvez aí uns 7 anos mais do que eu a vi começando ainda criança nos Mutantes, e depois ela seguiu uma carreira solo brilhante e se tornou também uma compositora muito interessante, tem letras muito interessantes, e casou-se com um músico, né, que talvez seja o artista mais low profile que eu conheça, né? O Roberto Carvalho é realmente uma figura diferente, né? Porque normalmente o artista aparece muito, né? Ele era um cara low profile mesmo. E eles compuseram músicas muito interessantes que embalaram aí, eu acho que, várias gerações. E a nossa poderosa Rita Lee sucumbiu, foi mais uma, né, a entrar nas estatísticas das partidas, né, das mortes pelo uso de tabaco. No Brasil, por incrível que pareça, o Brasil, quase 500 pessoas morrem por dia por doenças associadas ao uso de qualquer tipo de produto de tabaco. É muita gente, são 161 mil pessoas anualmente partindo por essa causa, o que gera um impacto grande social e que gera um impacto nas nossas receitas, né? Porque as pessoas param de produzir e isso gera uma dor muito grande para as famílias, e culturalmente a gente sabe o quanto que a gente perde, né? Recentemente a gente teve a partida de um monte de gente que cometeu lá atrás um erro de avaliação de risco, que eu considero o maior erro de avaliação de risco da história humana, que é começar a fumar, né? Então a Rita Lee gerou uma pequena comoção entre nós que gostávamos dela, e o videozinho que eu queria mostrar é um trechinho de uma entrevista que o médico Drauzio Varella estava dando para um canal online, o canal UOL, e ele estava falando sobre si, ele que acaba de fazer 80 anos de idade, né? O Drauzio é o meu ícone, né, em termos de comunicação e saúde. Eu aprendo muito com ele e confesso que eu tenho assim como alguém a quem eu não tento chegar perto, mas é alguém em quem eu me espelho. Assim, eu acho muito interessante o despojamento dele de tentar transformar temas ligados à saúde, às vezes um pouco áridos para quem não é da área, e ele consegue transformar aquilo de uma forma brilhante e tenta ajudar as pessoas, que é a mesma coisa que a gente faz aqui no nosso programa e que eu tento fazer na minha vida. E nessa entrevista que ele estava dando para 3 pessoas do canal UOL, uma jornalista interrompeu a entrevista para comunicar a passagem da Rita Lee. E aí o Drauzio, ele emite então o seu sentimento, né? Já não é mais uma entrevista, já seria um pequeno depoimento sobre o que ele acha, o que ele achava da Rita Lee e o que ele acha da indústria criminosa da nicotina. Está no ponto aí, Geraldo? E foi de câncer, né? A cantora teve um câncer, estava lutando contra um câncer no pulmão, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente está falando aqui com um oncologista, o Dr. Drauzio Varella, justamente dessa questão do câncer. Não sei, você não chegou a atendê-la, né, ô Drauzio? Não, 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 não. Fabiola, o cigarro dizimou a minha geração. Dizimou.
Você não imagina quantos amigos de adolescência, de infância, eu acabei tratando como oncologista depois com câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer em várias localizações, que foram provocados pelo cigarro. Sabe? Por isso que a gente tem que bater pesado nessa gente, nessa indústria criminosa que fica aí viciando as nossas crianças. Cigarro eletrônico também, né, Drauzio? Exatamente a mesma estratégia, exatamente o mesmo crime, revestido de uma outra forma. A gente começava a fumar, velho, na minha geração, eu fui fumante. A gente começava a fumar sem saber que o cigarro fazia mal. Eles não deixavam, eles dominavam a publicidade e com isso dominavam a imprensa. Ninguém podia publicar nada contra o cigarro. Isso foi o maior crime da história do capitalismo. Eu só consigo pensar num crime maior que esse, que foi o da escravidão. Porque nenhum crime provocou esse genocídio de populações pelo mundo inteiro, como o cigarro fez. E agora estão fazendo a mesma coisa com a criançada, dizendo que esse cigarro eletrônico é uma fumacinha que não faz mal nenhum, quando a gente sabe que está ali para viciar as crianças em nicotina. Olha, só para a última frase, nicotina vicia mais do que o crack. Não estou falando isso porque eu li num compêndio. Estou falando isso com 34 anos de experiência em cadeia. Pega as pessoas, saem do crack, vão parar da Cracolândia, vão parar na cadeia. Chega na cadeia, não tem crack. Eles param sem sacrifício nenhum, mas não conseguem parar de fumar. E era assim no Carandiru, lá atrás também. Os que conseguiam parar de fumar crack não conseguiam parar de fumar cigarro. É uma droga com maior poder de causar dependência química. Então, gente, tem que agradecer ao Drauzio por essa... Em poucos minutos ele define assim tudo que eu sinto por esse processo de adoecimento e morte das pessoas pelos produtos de tabaco. É uma indústria criminosa, porque quando eu digo criminosa não é uma opinião minha, não é um sentimento, né? A matriz de boa parte das indústrias que produzem cigarro no Brasil, a matriz é baseada nos Estados Unidos e parte na Inglaterra. A Philip Morris nos Estados Unidos, a Philip Morris USA, depois temos a Philip Morris International, que é a que produz em outros países. E temos uma outra empresa importante, que é BAT, British American Tobacco, que é anglo-americana. E essas indústrias se juntam a outras, né? Tem um número assim, de 7 grandes empresas que produzem tabaco, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas foram punidas, algumas delas, por fraudes. E essas fraudes geraram o entendimento de que elas cometeram conscientemente crimes contra a saúde pública dos americanos, a saúde dos americanos. Então, eles foram punidos por, basicamente, 6 fraudes elencadas, que eu poderia, assim, de cabeça citar algumas, me perdoem se eu não me lembrar de todas, mas, por exemplo, uma das fraudes, eles minoraram o poder do tabagismo fazer mal às pessoas. Eles também, fraudulentamente, disseram que o fumo involuntário, que eu preciso chamar de involuntário, as pessoas costumam chamar de fumo passivo, seria um fenômeno inexpressivo e sem repercussões sobre a saúde das pessoas, como se fumo passivo não fizesse mal, quando eles já sabiam, eles tinham documentos que mostravam que o fumo passivo fazia, sim, muito mal. Uma outra fraude é que eles negavam que a nicotina gerasse dependência química. O Dr. Drauzio acabou de dizer que a nicotina gera mais dependência que o crack. Obviamente, então, mais dependência do que a heroína, mais dependência do que a cocaína, do que o álcool e outras drogas fabricadas em laboratórios farmacêuticos, como benzodiazepínicos, etc.
E, perante o Congresso americano, os 7 CEOs das principais indústrias de tabaco disseram que não desconheciam o fato de que nicotina viciasse. Então, esse foi mais um crime, porque descobriu-se documentos que mostravam que não só eles sabiam que viciava, como manipulavam o teor de nicotina nos produtos e, inclusive, acrescentavam aditivos para que a nicotina gerasse mais dependência, e um deles conhecido é a amônia. Um outro crime do qual eles foram acusados foi de fazer campanhas para crianças se iniciarem na dependência, e eles negavam que fizessem marketing direcionado à juventude. Documentos também comprovaram que eles faziam sim marketing direcionado à iniciação de jovens. Então, o fruto desse julgamento, que é considerado o maior julgamento, o maior processo judicial da história americana, da história jurídica americana, nenhum outro processo foi tão grande e gerou uma pena tão grande. Essas empresas foram punidas com uma multa na década de 90 de 340 bilhões de dólares, algo em torno, quase chegando a 2 trilhões de reais. Então, em parte, para que esses recursos fossem usados para o tratamento de pessoas adoentadas pela dependência do produto que eles comercializavam. A indústria fez uma série de manobras para minorar os impactos do tabagismo, ou pelo menos para que as pessoas imaginassem que esses impactos estavam sendo minorados. Primeiro, no final da década de 50, início de 60, criou-se filtros. A indústria criou filtro e, a partir daí, começou a fazer uma campanha de que os cigarros seriam menos danosos à saúde, porque haveriam os filtros que iriam, portanto, filtrar as substâncias danosas, o que se revelou posteriormente, uma falácia sem tamanho. Inclusive, há muitos estudos que atribuem aos filtros uma piora do quadro respiratório e de outras doenças dos fumantes, porque, uma vez que o cérebro depende de uma taxa determinada de nicotina para se harmonizar, uma vez que o indivíduo se torna dependente, né? Uma pessoa precisa de 2 maços por dia, outras 3, outras 1, outras pessoas fumam 10 cigarros por dia. É muito individual e há fatores genéticos, inclusive, que fazem com que uma pessoa precise de mais droga do que a outra. Mas o que se estudou e descobriu-se é que os filtros fizeram com que as pessoas, para obter o mesmo nível de nicotina que obtinham sem os filtros, passassem a fumar não só um número maior de cigarros, mas a inspirar a fumaça com mais força, fazendo que a fumaça e, junto com ela, a nicotina, chegasse aos alvéolos numa quantidade maior, com isso gerando mais doença. Posteriormente, na década de 70, um outro mecanismo fraudulento foi a existência de colocação no mercado de cigarros que eles diziam que seriam menos nocivos porque eles teriam menos teores de substâncias. Então, eram chamados de lights, ultralights. Os maços começaram a ter cores mais suaves para se associar aquilo a uma maior suavidade e, portanto, menor dano. Na verdade, não há menor dano, e a mesma questão colocada para os filtros, os estudos estão mostrando também a mesma coisa, que esses cigarros com menos nicotina faziam as pessoas fumarem mais cigarros e também aspirar a fumaça
mais profundamente e reter a fumaça por mais tempo, por frações de segundos a mais, expondo aquelas mucosas e todos os tecidos humanos uma quantidade maior dos produtos. E agora nós estamos vendo nesse início de milênio, no século XXI, a falácia dos dispositivos eletrônicos para fumar, que é que a gente tem chamado de lobo em pele de cordeiro, por serem instrumentos, né, esses dispositivos, cigarros eletrônicos, tem vários nomes, chamam-se de vape e chama-se de tabaco aquecido, que é o produto da BAT, mas com isso nós estamos vendo uma nova onda de falácias, como se eles, os lobos que estão vestindo peles de cordeiro, tivessem preocupados com a saúde da população do planeta e não com a saúde econômica e financeira dos acionistas dessas empresas.